Oi pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo, segundo vídeo de hoje, que a gente eu já fiz o vídeo falando da Supercopa Rei que a gente teve entre Palmeiras e São Paulo, e agora vamos falar da análise do que foi essa quinta rodada do Campeonato Paulista. Vamos falar de Santos e de Corinthians, né? Lembrando que Palmeiras e o jogo de Palmeiras e São Paulo, o Palmeiras joga os dois, Palmeiras e São Paulo jogam dia 21. São Paulo joga contra a Inter de Limeira fora, ou seja, o São Paulo vai para Limeira e o Palmeiras vai para o Canindé pegar a Portuguesa fora de casa. Então, ou seja, ambas as equipes com um jogo a menos por conta da Supercopa Rei. E vamos falar do Corinthians. Corinthians que teve seu jogo hoje, 11 da manhã, contra o Novo Horizontino. E que tá acontecendo com o Corinthians, hein? Que crise está o Corinthians. O Corinthians que até antes de tomar o gol no final do primeiro tempo, estava fazendo um jogo bom, teve até chance. O Pedro Raul também teve chance, quase fez o gol na estreia. E um Corinthians que veio com o time mexido, né? Veio com o Yuri Alberto, ficou no banco. A gente teve mudanças em relação no ataque e também na zaga em relação ao time do Corinthians. E nesse primeiro tempo, o Corinthians, até antes de tomar o gol, teve chances de poder abrir o placar. Só que aquela coisa, faltou fazer, né? Faltou colocar a bola na rede. E o Corinthians se tomou o gol no finalzinho do primeiro tempo. Tomou um gol numa falha da defesa, né? Uma falha da defesa que deixou o jogador do Novo Horizontino cabecear e o Cássio só viu a bola entrar. Curiosidade que esse jogador do Novo Horizontino que fez o primeiro gol não fazia um gol há mais de um ano. Só para você ter ideia, para você ver como é que tá a fase do Corinthians. E um segundo tempo um domínio total do Novo Horizontino. Um Novo Horizontino que foi bem, foi para cima, fez o 2-0, fez o 3-0. E o Corinthians que depois que mexeu, entrou o Vera, entrou o Rojas e entrou o Yuri Alberto. Na verdade não, entrou o Rojas, o Yuri Alberto e o Wesley, perdão. Aí o Corinthians deu até, por mais que estava 3-0, o Corinthians conseguiu fazer um gol com o Yuri Alberto. Num segundo tempo que, nessas mexidas, o Wesley se destacou mais, entrou bem, fez o lance que deu até origem no gol do Corinthians, mas que não adiantou muito. Corinthians que chega à quarta derrota seguida no comando do Mano Menezes. E isso não acontecia desde 2014, com o próprio Mano Menezes no comando, quando o Corinthians começou mal o Paulista. Foi a mesma coisa e ainda está se repetindo. Ou seja, a gente vê um Corinthians que não está tendo facilidade, um Corinthians que está tendo muita dificuldade. E vamos falar de Santos e Guarani. O Santos que venceu mais uma. O Santos que está indo muito bem no comando do Carille. O Santos que num primeiro tempo foi um jogo equilibrado em relação contra o Guarani. Foi um primeiro tempo
Foi um primeiro tempo mais equilibrado, né? E um segundo tempo, que o Santos abriu o placar na cobrança de pênalti, fez 1-0, e o Santos fez o 2-0 mesmo tomando um pequeno sufoco do Guarani, sendo aquela história do Carille, né? Ganha de 1-0, fecha a equipe, só que hoje o Santos conseguiu fazer 2-0 e ficar mais tranquilo no jogo, e foi bem como um todo. Um primeiro tempo equilibrado entre as duas equipes e um segundo tempo que o Santos foi muito bem e jogou muito. Tá certo? Bom, vamos para os próximos jogos. Sexta rodada que já é agora no meio da semana. E vamos ter clássico. Vamos ter o clássico Santos e Corinthians. Vamos ter o clássico alvinegro, primeiro clássico alvinegro no ano, na sexta rodada. E vamos ter o São Paulo jogando em casa no Morumbi contra o Água Santa. E o Palmeiras, que joga perante a sua torcida depois do vice-campeonato da Supercopa Rei, pega o Ituano na quinta-feira, às 7h30 da noite. Certo? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado a todos. E a gente se vê no vídeo do meio de semana falando da sexta rodada, falando de tudo que aconteceu nesse primeiro clássico alvinegro, falando de São Paulo e Água Santa e falando do jogo de Palmeiras e Ituano. A gente se vê. Uma boa noite para todos vocês e um grande abraço. Valeu e falou!